Agora sim, voltando, e eu quero parabenizar vocês, porque num dia desses, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, no caso de quem está do outro lado do mundo à noite, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estão aqui dedicando tempo, dormindo, descansando, curtindo as outras pessoas, ou não fazendo nada no mundo externo, e estão aqui se dedicando a aperfeiçoamento pessoal, aperfeiçoamento de todas aquelas pessoas que passarem por vocês. Isso é muito admirável, eu preciso destacar isso. Joia. Vou compartilhar agora um pouco mais da tela, tá? E nós vamos falar de um ponto também importante, não só no tratamento de emagrecimento, tratamento da obesidade, mas pode acontecer durante o processo e acontece, inclusive, nos tratamentos de emagrecimento radical, que é a alteração da imagem corporal. A imagem corporal é como a mente da pessoa vê e sente o próprio corpo. Você vê uma coisa, a pessoa vê outra. Inclusive, isso é motivo de até distúrbios de ordem psiquiátrica. A pessoa não consegue se ver do jeito que ela é. Ela tem uma imagem mental completamente diferente. A imagem corporal precisa de um tempo para se ajustar ao novo corpo. E principalmente quando esse emagrecimento acontece de uma forma muito rápida, muito radical. O corpo não tem tempo, o cérebro não tem tempo de ajustar a imagem ao próprio corpo. Você deve ter ouvido falar daquelas questões. Eu tenho que me ver magra, a pessoa se vê diferente. Ocasionando o que a gente chama de distúrbio de imagem corporal, distorção da imagem corporal. A pessoa, ela não se vê do jeito que o corpo dela está, ela ainda se vê com o corpo antigo. Costuma acontecer, e eu vejo isso acontecendo, a pessoa, por exemplo, ela emagreceu, e ela está passando por uma cadeira e uma mesa, que ela passaria facilmente, mas ela desvia, como se ainda tivesse o mesmo corpo que estava antes. Ela sente medo de, por exemplo, deitar na cama. Já vi o caso de uma pessoa com obesidade, ela tinha, por causa do peso, ela foi dormir e a cama quebrou 2 vezes. Ela tinha medo de dormir. Então, isso gerou uma fobia. Ela já tinha emagrecido, isso não aconteceria mais, mas na cabeça dela ainda estava desse jeito. Isso traz insegurança, em todos os aspectos, inclusive relacional, às vezes até sexual, traz desidentificação, a pessoa se vê, ela não se reconhece, isso pode ser profundamente desagregador das emoções e da psique, e muito incômodo, é claro. E é inconsciente, a pessoa sabe conscientemente que é ela, mas ela não se sente assim, porque a mente inconsciente não teve tempo ainda de se ajustar. E isso é um fator que a gente tem que atacar, entre aspas, diretamente, porque ela pode motivar a volta à gordura inicial, ao corpo inicial, ao sobrepeso inicial, à dieta inicial. Por quê? Ela volta a acumular gordura para ajustar o corpo dela à imagem mental correta que ela ainda tem. Então, esse é um grande sabotador que nós precisamos observar, tá? A gente vai falar sobre comida ainda, vamos falar sobre essa coisa que é tão complicada, que é ficar beliscando. Tem gente que o principal problema em emagrecer é aquela beliscada, é o biscoito, é o salgadinho, o sorvete, é aquela comida que geralmente é muito calórica, que traz sensação de conforto, de alívio do estresse, da ansiedade, e que a pessoa fica beliscando, fica comendo. A gente tem que falar sobre isso, tem que enfrentar essa questão toda vez que a gente fala de emagrecimento. Porque, primeiro, ela gera muita culpa, muita frustração, o alívio que ela traz é sempre temporário, tá? Nunca traz um alívio e nunca trata a causa principal. Ela distrai a gente do problema real. O problema real não é a fome, não é a vontade de comer, é alguma coisa que está lá embaixo, está lá por trás. E que é muito mais forte do que a mente consciente. Vamos lembrar do iceberg. É muito mais forte. Se a pessoa consegue resistir, ela consegue por, muitas vezes, pouco tempo, ou à custa de uma energia emocional e mental muito grande. Inclusive, podendo levar a outros tipos de cravings, de dependências, de coisas como cigarro, bebida, que a pessoa vai querer aplacar aquela ansiedade, vai querer aplacar aquele fator que está levando ela a beliscar o alimento, né? Tá sempre, isso é a nossa regra,
está sempre relacionado a estresse emocional e ansiedade. Não tem nada a ver com fome. Sempre. Então, a gente precisa atacar e enfrentar diretamente o estresse e a ansiedade e identificar, muitas vezes não é possível, não tem problema, mas se a gente puder, é bom identificar o que está levando a essa ansiedade, a esse estresse emocional, tá? Às vezes a gente pode tratar, assim, só o estresse e a ansiedade do momento sem saber a causa. Uma hora ela aparece. E também não tem a ver com força de vontade. Tenho que ter força de vontade. Não, tem a ver com todos aqueles fatores que a gente está colocando. E tem que deixar claro para nós e para a pessoa, não é culpa sua. Não é culpa sua. Acontece. Mas é claro, a verdadeira causa a gente precisa tratar. É o estresse emocional, a ansiedade e, sempre que possível, aquilo que esteja por trás, mas não obrigatoriamente necessário no momento do impulso compulsivo, tá? Esse é um dos grandes sabotadores que leva a muita culpa, muito sentimento de culpa e frustração. Então, falar sobre comida e também sobre água. A gente tem que incluir isso nos nossos tratamentos, tá? O corpo, às vezes, ele está com sede. Quando a pessoa quer comer, às vezes, na verdade, ela está com sede. E o corpo sabe que se ela comer alguma coisa, aquela pequena quantidade de água que tem no alimento que ela ingere, vai trazer algum tipo de líquido para o corpo. Quanto de água eu devo implementar por dia? O ideal, segundo o Ministério da Saúde, é 1 litro de água por dia, a cada 30 quilos de massa corporal, ok? Então, se eu tenho 60 quilos, 1 litro, 2 litros, se eu tenho 90 quilos, 3 litros, 120, 4 litros, de preferência distribuídos ao longo do dia. E a gente tem que lembrar que no processo de emagrecimento, a água elimina toxinas, aquela gordura que é metabolizada, queimada, entre aspas, ela não evapora, ela libera substâncias tóxicas no sangue que precisam ser eliminadas. E quem lava isso é o rim, através da nossa ingesta hídrica. O acúmulo de toxinas, ele inclusive gera retenção hídrica, que pode aumentar o peso, tá? E mexe numa série de neurotransmissores e assim por diante. Então é muito comum a pessoa começar a ingerir mais água e fazer os programas, o programa de emagrecimento como a EFT, por exemplo, e ela ter uma perda ponderal grande até no primeiro, segundo dia. A gente sabe que não é gordura, é toxina que foi embora e desinchou a pessoa, tá? A gente tem que lembrar que, para isso, os hormônios que fazem o metabolismo de gordura, nossos neurotransmissores que cuidam de todas essas emoções, eles acontecem em meio aquoso. Eles têm que ter água para ter a transmissão neurológica, tá? E a gente não deve privar. Isso é uma regra para quem quer fazer um emagrecimento e ter a saúde sustentável. A gente não deve privar o corpo de nada do que ele precisa. Ele precisa de água. Ele precisa de comida, sim. Se a gente priva, o corpo entra em modo sobrevivência, tá? E água faz parte. A gente pode fazer alguns protocolos para isso. Na verdade, comida, a gente não deve privar a pessoa de nada, não só o corpo. A gente não deve privar a pessoa de nada do que ela precisa. E aí a gente vai fazer aquela pergunta, né, até da musiquinha que a gente conhece. Você tem fome de quê? Quando a gente trata de alimento, tenho que fazer essa pergunta. Do que é que você está precisando nesse momento? É comida? Para preencher qual vazio? É o vazio do estômago? É o vazio metabólico? Ou é outro vazio? Você tem fome de quê? Que você está usando a comida para isso? E quando encontra esse porquê, o tratamento ele precisa ter as ferramentas para prover de forma saudável o que a pessoa realmente está precisando. De uma forma justa. Justa eu falo, no sentido de eu preciso disso, eu preciso sentir segurança, preciso eliminar o estresse, preciso preencher o vazio, preciso tratar esse trauma, esse valor que ainda está circulando em mim, eu preciso prover de forma justa, porque é o que a pessoa precisa naquele momento. Privação de qualquer coisa é a pior forma de manter a sustentabilidade de qualquer coisa e principalmente de uma terapia para emagrecimento. Do que a pessoa está precisando neste momento? Eu tenho que prover de forma ajustada também, de forma equilibrada e cada vez mais equilibrada, que não vire um peso. Eu tenho que fornecer materiais e ferramentas para a pessoa fazer isso. E corrigir os aspectos que não são saudáveis, os aspectos injustos,
da pessoa não receber o que precisa, ou os fatores desajustados, eu preciso corrigi-los, eu preciso ir na causa, para que eu tenha sustentabilidade nesse emagrecimento, que ele ocorra de forma saudável, feliz e progressiva e se manter, tá bom? Falamos de comida, de água. Agora vamos para aquele segundo fator. Comida, alimento, é a entrada no banco. O metabolismo é quem faz a transação. Existem pessoas que vão tratar conosco que têm problemas reais de metabolismo, problemas hormonais. A gente tem que lembrar que nenhuma terapia é igual para todas as pessoas. EFT ajuda muito. Ué, mas mexe no metabolismo? Mexe. Quem já fez o curso de EFT fundamental, básico comigo, sabe como é que funciona. Mas nenhuma terapia vai funcionar bem para todo mundo. Então, essa terapia vai corrigir o meu problema hormonal. Às vezes a pessoa fez a extração de uma glândula, fez a extração de algum tipo de órgão que produzia hormônio. Ela vai ter que tratar disso com um profissional, né? Mas eu posso usar a terapia de emagrecimento para dar esse suporte, inclusive para preservar a autoestima da pessoa, que já vai estar abalado talvez com as mudanças corporais do problema hormonal, fortalecer a autoconfiança dela no processo, nela mesma como ser humano e no próprio corpo, e fortalecer a saúde emocional. Falo da EFT porque, independente do problema e da consequência do problema hormonal, ela traz a saúde emocional e a autoestima e a autoconfiança para essa pessoa. E nos casos de problemas clínicos, realmente, eu preciso de outros profissionais. Eu preciso, sim, do endocrinologista, da nutricionista, quando é um problema já estabelecido. E a EFT entra como? Pode tratar o desequilíbrio hormonal, pode ajudar bastante. Se não for estruturado, não for em órgão, se for metabólico apenas, de um desequilíbrio do metabolismo, sim, a EFT age. No metabolismo e no equilíbrio hormonal. A gente sabe como e vai se aprofundar disso em outro módulo do curso, tá? Mas também a gente tem que ver o seguinte, aquela pessoa que está com um problema hormonal, está com um problema metabólico, será que esse problema metabólico e hormonal já, na verdade, não é a consequência grave de todas aquelas coisas que a gente conversou antes, e que o problema hormonal não está no final da bola de neve, que foi aumentando? E quando eu trato aqueles problemas, de repente, o meu corpo vai se adaptando e adaptando o metabolismo. Eu preciso avaliar esses casos. Como eu digo, nenhuma terapia é igual para todo mundo. Mas sim, eu preciso ter claro na minha mente que o desequilíbrio hormonal, os problemas metabólicos, sim, são consequências de várias daquelas coisas que a gente conversou antes, que tiveram origem, onde eu vou atuar, inclusive com a EFT, tá? A gente tem que analisar também as outras questões, principalmente o corpo feminino, como a gente está tocando, ele é muito sensível aos ciclos femininos, o ciclo ovulatório menstrual, o climatério, que traz uma necessidade de um tempo para o corpo se adaptar ao novo metabolismo. A EFT pode ajudar nisso também. A gestação muda o metabolismo da pessoa. No caso dos homens, nós temos a andropausa. Nós temos os distúrbios causados por estresse crônico, que causam hipogonadismo, diminuição de testosterona. Sim, tem. E tem o contrário, pessoas que usam hormônios para, por exemplo, ganhar massa muscular, para malhação, para outras questões. E existem os desequilíbrios hormonais do dia a dia. Os níveis de estresse e de ansiedade que mantêm nosso cortisol sempre alto, o cortisol crônico, são fatores hormonais importantes de observar. A nossa alimentação mexe direto no nosso hormônio, nos nossos hormônios e nosso equilíbrio metabólico, tá? E lembrar que as nossas emoções, elas não são apenas entidades metafísicas, elas são produto e são trabalhadas diretamente no nosso sistema límbico, no nosso cérebro ancestral, no nosso cérebro primitivo, e que o sistema límbico tá relacionado diretamente com a nossa rede hormonal. Então, as emoções, o nosso inconsciente, nossas crenças limitantes, nossos traumas, estão todos mexendo no sistema límbico. A maneira que a gente lida com as emoções, vamos destacar estresse e ansiedade, que também são filhas e herança de todas essas questões de vida e do nosso dia a dia.
Lembrando que o sistema límbico, inclusive, ele, quando ele está com uma emoção muito forte, ou ele está sobrecarregado pelo estresse, ansiedade, risco, ele bloqueia a atividade do nosso córtex pré-frontal, que é responsável pelo discernimento. A gente não consegue nem discernir o que é bom para nós, o que vai ser mal, o plano de ação, a nossa dopamina vai lá para baixo, porque a dopamina não nos deixa ter a motivação necessária, e a gente, inclusive, acaba caindo na tal da fome por estresse, porque os níveis de estresse ficam altos, a forma que o nosso sistema conhece é através da comida, né? E isso é mandatório para nós. Metabolismo, ansiedade e estresse estão relacionados não só a entidades metafísicas, estão relacionadas ao sistema límbico e ao cortisol. A gente sabe, quem estuda EFT, ela age diretamente no sistema límbico, nas amígdalas, lá, e nos níveis de cortisol. É inegociável manter sob o foco ansiedade e estresse para alterar o metabolismo, tá? Se a gente quer um método de emagrecimento que tenha resultados a longo prazo e sustentáveis, precisamos trabalhar ansiedade e estresse. Com as formas que tiverem à mão, todas são válidas. Eu destaco, claro, a EFT, porque ela age diretamente nisso também, ok? A gente lembrando, isso daí é da aula de EFT básico, como é que isso funciona mais ou menos. O estresse, o mecanismo de estresse é mediado pela amígdala, lá no sistema límbico, e que altera a liberação de adrenalina e cortisol, que são os hormônios relacionados à reação de fuga e luta. A adrenalina mais no momento inicial e o cortisol na manutenção dessa tensão, dessa reação de fuga e luta a nível mais médio e prolongado, mais tardio, né? E que pode gerar, quando a fuga e luta não funcionam, um mecanismo que é muito mais complicado e muito mais a longo prazo, que é o de congelamento. A pessoa não consegue se mover fisicamente, nem se mover ao longo da vida, não consegue sair do lugar. Ou o apaziguamento, que é a tentativa desesperada de se adaptar àquela situação. Nós somos animais mamíferos, nós moramos num corpo mamífero, nós temos regras. A mente controla o corpo, vocês já ouviram escutar isso. Mas a minha mente, ela controla o corpo. Tem muitas filosofias e teorias de terapia que falam isso. Se eu domino a minha mente controla o meu corpo. Aí eu coloco como questionamento, qual parte da mente? A mente consciente, que vocês viram, que é o topo de um iceberg, ou a mente inconsciente, que está seguindo a maré de todas aquelas coisas? Pois é, os animais mamíferos têm os seus mecanismos, eles chacoalham depois do mecanismo de fuga e luta, eles se espreguiçam, ou seja, eles desengatilham esse processo de fuga e luta que foi armado pelo sistema límbico para se defender dos riscos, dos perigos de fuga e luta. Mas, quando a gente entra em estresse crônico, o nível de cortisol permanece alto. O nível de cortisol está diretamente ligado a engordar e não emagrecer, por proteção biológica. E a gente sabe que a nossa mente, as nossas emoções, o sistema límbico não sabe a diferença entre uma ameaça externa, um animal selvagem, uma pessoa que vem para me agredir, ou uma ameaça potencial. É a conta do dia a dia, o estresse no trabalho, o estresse dos relacionamentos, ele gera reações de cortisol igualmente. E a gente não faz que nem os outros animais mamíferos, né? A gente não desengatilha, a gente não chacoalha, a gente não se espreguiça depois da fuga e luta, mesmo que o inimigo continue lá, mesmo que invisível. A gente lembra que a EFT, por exemplo, se fosse só isso, ela já mudaria todo o quadro. Porque a EFT, quando a gente executa, ela manda uma mensagem para a amígdala, dizendo, oi, o perigo foi embora, tá tudo bem, as taxas de cortisol diminuem. Quando a pessoa faz EFT, acaba que esse engordar por excesso de cortisol relacionado ao estresse e ansiedade diminui, a pessoa começa a emagrecer naturalmente só fazendo isso. Tá? A gente vai ver muitas outras coisas ao longo do curso. Ter ferramentas para usar a vida inteira. Mas se fosse só isso, já controlaria. Controle de estresse e ansiedade, né? Então, para quem quer emagrecer, para quem está com obesidade ou sobrepeso, controle e gerenciamento da ansiedade não tem negociação, tem que fazer. Isso inclui a ansiedade com o resultado do tratamento.
A gente já aprende isso nos outros módulos do curso. A pessoa, ela vai começar a emagrecer, ou o resultado vai demorar um pouco a se manifestar, ela vai ficar ansiosa porque ela quer resultado rápido, isso gera ansiedade. Isso não deve ser criticado, deve ser acolhido, porque é real, e deve ser tratado, ok? E tem outra coisa, essa é outra coisa, não tem negociação. Quem não se sente segura, não emagrece. Insegurança traz gordura. A pessoa não emagrece. Lembra que a gordura, ela é uma camada de proteção, ok? É mandatório, isso é evolutivo. E aí eu destaco a questão feminina. As mulheres, elas, na nossa sociedade, na nossa cultura, estão cada vez mais ameaçadas. E já sofreram, inclusive, frutos reais dessas ameaças. Não é só um medo. Elas tiveram, boa parte, experiências traumáticas, seja familiares, seja de abuso físico, abuso emocional, abuso, inclusive, sexual, e que trouxeram a ameaça para dentro. A insegurança. Insegurança quanto ao próprio corpo, a crítica social de aparecer, tudo isso é ameaça. Se a pessoa não se sente segura e não se sente segura com o corpo, por razões evolutivas, biológicas da nossa espécie, ela não consegue emagrecer. O corpo vai, em algum momento, trabalhar contra. Porque a segurança é mandatória para o sistema límbico. Eu preciso, no meu processo de emagrecimento, garantir o aumento dessa segurança com o corpo, com o ambiente, consigo mesma, com as outras pessoas, com os olhares, com tudo, com o ambiente de trabalho, gerenciar essa ameaça e impedir, bloquear o processo de insegurança que mantém a pessoa vítima dos hormônios, do sistema límbico e até das questões psicológicas e emocionais. Elas devem ser respeitadas, reconhecidas, validadas e tratadas. E essa segurança, como eu disse, em todos os níveis, emocional, corporal, espiritual e todos os outros. Porque senão o corpo sente que emagrecer não é seguro. Ele estava seguro até então. Eu preciso tratar isso. Então, já estou colocando os fatores que a gente precisa para o processo de emagrecimento e que interferem nele. Mesma coisa, atividade física. É inegociável, é necessária. Não existe pílula mágica sustentável sem a pessoa consumir energia. Lembra da coisa bancária. Agora a gente vai para o outro lado, que é o banco. Precisa. E a gente também só precisa prestar atenção que isso deve ser um processo sem sofrimento. É uma crença que foi imposta para a gente também, aquela coisa no pain, no gain. Eu acho horrível isso. Isso não é sustentável. Ah, porque eu preciso fazer muito esforço. Gente, tem formas da gente ver que a atividade física, a pessoa se adapta mais. E trabalhar, talvez, com algum processo, EFT é boa para isso também, para que a pessoa se sinta motivada para fazer exercício. Porque é a única forma evolutiva, biológica da nossa espécie de consumir aquelas calorias, consumir aquela energia que colocou para dentro. Não tem outra forma. Só se mexer no metabolismo de forma artificial, que é o que algumas técnicas fazem. Mas, como eu disse, eu questiono a sustentabilidade saudável desses processos. E eles são necessários, às vezes. Tá? Mas a única forma que a nossa espécie tem de consumir caloria é movimento corporal. Esporte, atividade física. Aí a gente vai, dentro desse processo, identificar, nossa, eu detesto academia, detesto atividade física, detesto mover o corpo. A gente pode trabalhar os bloqueios sobre isso e até convidar a mim mesmo ou a pessoa a procurar qual atividade física ela gosta de fazer. Talvez ela não tenha procurado e precise de alguma intervenção, pode ser com qualquer técnica, eu uso a EFT, às vezes a hipnose, para a pessoa encontrar e se sentir motivada. E daqui a pouco a pessoa está fazendo. É interessante que algumas pessoas nem estão tratando disso, daqui a pouco, nossa, senti vontade de voltar a caminhar, senti vontade de fazer exercício, existem vários, né? E tratar a chamada aversão ao exercício, a gente tem aversão, detesta movimento. Nosso corpo não foi feito para isso, nossa espécie não foi projetada para a inatividade, tá? E isso, inclusive, pode estar relacionado a algum trauma. Vou contar uma história breve para vocês que é a meu respeito. Eu não sabia que tinha isso, até fazer formação em tratamento de trauma. Algumas das que eu fiz em trauma, foi uma que ficou muito isso claro. A pessoa tem trauma de fazer exercício físico,
Eu lembro que quando eu era criança, eu odiava a escola, que era obrigatória, atividade física. E porque eu era o tal do magrelinho da turma. Todo mundo me xingava, eu me sentia muito mal. Criança acaba aceitando muito bullying. E eu vi como isso estava interferindo em mim. Porque toda vez que eu ia para a atividade física, o pessoal me olhava e ficava caçoando de mim. Ah, é o magrelinho da turma, é o magrelinho da turma, é o magrelinho da turma. O que que a minha psique gerou? Eu não sei se isso aconteceu na vida de alguma de vocês. Ir para a atividade física significa, para a minha psique inconsciente, ser humilhado. É uma coisa ruim. É uma coisa na qual eu vou estar exposto à humilhação vinda de outras pessoas. Aí o meu corpo se terminava redundantemente a ir para qualquer atividade física. Até que eu trabalhei isso, e hoje em dia isso, na verdade, é o contrário. Meu corpo adora se exercitar. E eu sinto os benefícios disso, mas eu tive que ir lá nisso. Vamos procurar isso também no nosso processo, porque não tem negociação. Outra coisa inegociável, sono e repouso. Tem que trabalhar isso. Nos níveis de ansiedade, insônia. Estresse e ansiedade geram muita insônia. É inegociável. A pessoa que está emagrecendo tem que dormir bem. Tá? E o sono da noite. As terapias de emagrecimento têm que olhar para isso. Senão eu não regulo meu cortisol. E eu não vou ter energia de neurotransmissor para fazer tudo aquilo que a gente está conversando. A gente tem que, inclusive, ir nas causas, controlar estresse e ansiedade. Pode ser com EFT, que é o carro-chefe daqui, mas você pode usar qualquer uma. Agora, quem quer emagrecer tem que ter um sono e repouso saudáveis. Não tem negociação na nossa espécie, ok? Acho que é um tema muito complicado, porque nós sofremos de um estresse crônico, podemos ir atrás de rituais de sono, EFT, qualquer outro que seja suporte, tá? Tratar aquilo que deixa a gente acordado, pode ser um trauma, pode ser qualquer outra coisa, a gente tem que ir lá e olhar isso, mas estima-se que a cada noite mal dormida, você carrega o prejuízo neurológico por mais 2 dias. Aí você imagina quem tem insônia, né? Não tem como. As terapias de emagrecimento têm que olhar para isso, se quiserem ser eficientes e principalmente sustentáveis. Ok? Vamos para alguns mitos que interferem nos nossos processos de emagrecimento. Primeiro mito, tá? Quando eu falo mito é porque as pessoas colocam realmente isso na cabeça, tá? Alguns deles são reais, mas a maioria das vezes é mito. Primeiro mito, o mito da futilidade. A gente escuta isso na família, até nas religiões, nas filosofias, nos grupos sociais. Preocupar-se com a aparência é futilidade. Nossa, essa pessoa... Alguns de nós tem isso, gente. A gente vê o pessoal que vai para academia, que passa caminhando, e eu aqui trabalhando, e eu tenho que preparar aula. Nossa, o pessoal não tem nada para fazer, não. Ou aquela coisa, não se importa com isso, esse negócio de se importar com o corpo, com a aparência, deixa disso, é bobagem, você é bonita do jeito que é. Gente, é válido sim se preocupar com a aparência. Isso eleva a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa confiança até no próprio corpo. Não é futilidade, eu chamo isso de autorrespeito e autocarinho. As pessoas que... Eu vou contar uma coisa que eu sempre conto para minhas clientes. Gente, as pessoas que me ensinaram na vida o que é o amor estavam muito longe de ser modelos de capa de revista. Mas elas se cuidavam. Não é futilidade. É um carinho que você faz para si mesma. É o tempo que você dedica. Corpo, eu amo você. Não é futilidade. E se eu tenho essa crença, acolho e preciso trabalhá-la. Se preocupar, a pessoa quer emagrecer, por quê? Porque é questão de saúde? Não, é por vaidade. A gente aprendeu que vaidade é uma coisa ruim. Existe a vaidade boa e a vaidade ruim. Autoestima. A falta de preocupação com a aparência, muitas vezes não é futilidade. Às vezes é um esconderijo para não enfrentar determinados aspectos meus, inclusive de baixa autoestima, ou dizer isso não me importa. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar.
E aquelas pessoas que criticam, a gente tem que perguntar o que essa pessoa deseja lá no fundo, o que ela quer. Quando ela despreza a aparência, despreza a saúde, o que ela está fugindo, o que ela está desejando no fundo. Isso traz para a gente outra coisa que é muito complicada, é uma aula que a gente vai falar um pouco disso mais tarde, no decorrer dos módulos, mas eu já deixo como coisa vital. O mito do que a gente chama de revolta social. Pessoas que até usam o próprio corpo, que não está da maneira que está saudável, que causa bem-estar, mas porque quer afrontar a sociedade. A tirania da forma perfeita que a gente conversou, gerou uma coisa que é apelidada nos meios sociais, eu uso com todo respeito, espero que você me escute com as devidas proporções, o que as pessoas apelidam de gordofobia. É péssimo, é extremamente preocupante, inclusive, a nós como espécie e como saúde mental e até psíquica, psiquiátrica. Se a pessoa está fora do padrão, ela é desprezada, já se cria uma série de preconceitos só com a visão da pessoa. Cada pessoa tem um corpo que precisa, e cada pessoa tem o direito de se sentir feliz dentro do corpo. Eu, como terapeuta EFT, em emagrecimento, eu só, em consultório, se a pessoa está neste movimento, eu preciso avaliar se isso é realmente ela se sentindo feliz com o corpo, ou se ela está mascarando aqueles assuntos que a gente já viu antes, e usando a imposição do corpo. Às vezes acontece em família, às vezes em sociedade, para manter isso. Esse é um limite muito delicado, que exige uma confiança muito grande no terapeuta e confiança em si para olhar. Agora, é complicado, ele está relacionado ao mito anterior, que se preocupar com a aparência é futilidade. Se preocupar, qualquer movimento de emagrecer, aí é gordofobia. Você não gosta de ser gordo, você não gosta de gordo, por isso você quer emagrecer. Tem gente que pensa dessa forma, cada pessoa pensa de uma forma. Eu, como terapeuta, baseado em todas as minhas formações e em experiência clínica, inclusive com pessoas que tinham essa questão, essa crença, eu vi que não era bem isso. Eu convido cada pessoa que está me ouvindo a refletir sobre isso e, se for o caso, sim, tratar. Toda pessoa tem direito de se sentir feliz e bela e amada com o corpo que tem. Mas se ela pede tua ajuda, verifique que não existem essas questões que levaram essa pessoa a ter esse corpo e que realmente preconceito, eu acho que nenhum preconceito é justificável. Mas é necessário a gente falar sobre esse tema que é muito espinhoso. O mito é qualquer forma, não, está querendo emagrecer, isso é gordofobia. Vocês estão vendo já até agora que não é outras coisas que eu estou indo atrás. Outra coisa péssima, vocês viram que eu não trago slides de fotos, muitas fotos de pessoas, pessoa magra, pessoa sofrendo em cima da balança. Eu acho que isso é extremamente negativo, eu não preciso disso, não preciso expor os corpos das pessoas. Eu trago alguns extremos que são estereotipados, tá, gente? Como esse aí, por exemplo, eu encontrei essa placa, nossa, era uma propaganda de uma academia, mas quando eu olhei, eu falei, gente, é isso. O mito da romantização do sacrifício interfere demais no nosso processo. Porque na nossa sociedade, até capitalista selvagem, a gente acostumou a dar valor só àquilo que dá trabalho de conquistar. Como assim a pessoa? Vamos falar de dinheiro. Vai ter uma hora que a gente vai criar no futuro, está divulgando, um grupo da gente usar EFT para questões de dinheiro, prosperidade. Vou criar isso ainda está incipiente. Mas assim, a crença, cara, eu não mereço. Eu não mereço que venha fácil. Não mereço que não tenha esforço. Tudo na vida, eu tenho que sofrer para merecer. Aí que leva a pessoa, cara, no pain, no gain. E muita gente usa, inclusive, como motivador. Gente, eu não romantizo o sofrimento, não, tá? Eu recomendo que cada uma de nós pense direitinho. Será que o exercício físico, ele só é válido se tiver sofrimento? Precisa fazer, é mandatório, evolutivamente. Mas será que eu não posso receber, por exemplo, eu não posso emagrecer sem tanto sacrifício, sem sacrificar minha comida que eu gosto, sem sacrificar em horas e horas de academia, fazendo o que eu não gosto e sofrendo? Porque tem gente que gosta, conheço pessoas que adoram, são atletas, elas fazem maravilhas com o corpo e são lindas, são esculturais.
mas eu tenho que me questionar se isso não é vida dessa romantização do sofrimento, porque isso também pode trazer sabotagem para o nosso processo de emagrecimento, porque se a pessoa emagrece muito fácil, ou mais rápido do que ela esperava, e está vendo que não tem esforço, esse mito pode fazer com que ela se sabote. É muito importante a gente ter essa ideia. O outro mito é o mito da genética. A pessoa, isso é muito delicado também, cada caso é um caso diferente. Mas as pessoas que dizem que tudo é culpa da genética. Ah, é porque eu tenho esse corpo assim, porque todo mundo na minha família tem sobrepeso, é gordinho. A gente precisa ver o seguinte, cada caso é cada caso. Mas será que tudo é culpa da genética? Existe uma coisa que não é uma lenda, ela está sendo estudada hoje, já tem alguns anos, eu percebo que no Brasil ainda está chegando, que é chamada epigenética. Epigenética, ela determina a forma em que o ambiente que eu convivo, isso inclui o ambiente emocional, social e educacional, de cultura, que faz com que determinados genes ou cromossomos se manifestem ou não. É uma das explicações, por exemplo, quando a pessoa ela sai da família e vai morar fora, ela não muda nada na estrutura dela, de alimentação, de rotina, mas começa a emagrecer, ou sente vontade de fazer essas alterações, naturalmente emagrece, volta para casa e todo mundo, nossa, o que aconteceu com você? É epigenética. Eu estimulo a manifestação ou não de determinados cromossomos a depender do meio onde eu estou. E será que é genética mesmo? Porque será que não são os costumes alimentares, costumes sociais, emocionais daquela família, daquele contexto, daquele grupo social e do ambiente onde aquela pessoa está, e não são genéticos, na verdade? Eu tenho que analisar esses casos. Nem tudo é genético. Na verdade, na prática, quando vocês começarem a ver, pouquíssimas coisas e pouquíssimos casos são genéticos. Eu tenho que falar essa verdade para você. E quando é genético, mesmo assim, a gente tem tanta coisa para fazer, de bem-estar daquela pessoa e de níveis de saúde que você nem imagina. Todo mundo na família tem esse problema, mas até diabetes, ou problemas hormonais, problemas metabólicos. Será que não foi ocasionado, como o da pessoa, pelos hábitos de família que vão passando isso em frente, em vez de ser genético? Os hábitos de alimentos, hábitos emocionais, os costumes, os valores, há que se questionar isso. É um mito jogar a culpa toda na genética. Não acontece na maioria dos casos, tá? E agora a gente entra em outros fatores que interferem muito profundamente. As crenças possíveis que estão lá no inconsciente, muitas vezes semeadas durante a infância e que sabotam o nosso processo. Quem nunca escutou? Coma tudo para ficar forte. Se você não comer, tá fraquinho, a gente escuta na escola, tá fraquinho, não come não, não tem feijão em casa não. Quem nunca escutou isso, gente? Come tudo para ficar forte. Tem um caso que é mencionado pelo meu professor, que foi muito clássico. Ele conta, não vou contar casos de algumas pessoas que passaram por mim, porque eu me sinto, às vezes não me sinto tão à vontade, mas ele deu num curso isso, então foi divulgado. Era uma pessoa que estava com dificuldade de emagrecer, e estava com vários problemas na vida, emagrecimento, e aí quando ela foi fazer a sessão, ela relembrou de um fato da infância, que a mãe ficava dizendo o tempo todo, você tem que comer tudo, não pode deixar comida no prato, tem que comer tudo para ficar forte. E como ele estava atravessando muitos desafios naquele momento de vida, a crença inconsciente dele, eu preciso ter força para enfrentar esses desafios. Então não posso deixar de comer, porque foi um aprendizado inconsciente. E claro, pai e mãe fazem isso com todo cuidado, com todo carinho, mas a gente carrega isso. Tá fraquinho porque não come. Então se eu não comer, eu fico fraco, não dou conta. Ah, não tem comida em casa? Não. Ah, você está assim. Às vezes, quando a pessoa come, nossa, parece que nem tem comida em casa. A gente escuta isso reforçando uma crença que falta de comida é um indicativo pejorativo de pobreza. Ah, é porque eu estou pobre, eu sou pobre. E pobreza é ruim. Então, eu tenho que comer bem, e não parar de comer, porque senão eu estou reforçando essa ideia. Quem nunca escutou, né? Ah, tem que raspar o prato. Às vezes essa pessoa está satisfeita, mas tem esse mecanismo, essa crença que foi implantada.
principalmente quando na nossa infância a gente é associado a isso à punição. A punição no sentido de, se não comer tudo, vai apanhar. Se não comer tudo, fica de castigo. Se deixar comida no prato, etc, etc, etc. Ou aquela coisa mais moral, ética. Você aí desperdiçando comida, enquanto tem muita gente passando fome no mundo. Gente, a gente sabe conscientemente que aquela comida que a gente deixa no prato não vai alimentar ninguém, nem a que fica na panela. Conscientemente a gente sabe, mas é mais forte do que a gente. Ou a gente ter a crença, deixar comida no prato é desperdício, não pode desperdiçar, tem gente que tem dificuldade com isso. Aí a gente escuta isso, muita gente, tá vendo essa comida que está no prato, que você não está querendo comer, ou come a contragosto porque não é boa. Muita gente, ou até pai, mãe, cuidador, fala, né, eu trabalhei duro para colocar comida no seu prato. Venha do No Pain, No Gain e vem essa marca profunda, né? Eu ouvi uma coisa dessa, eu fui vegetariano durante 20, ou um pouco mais de 20 anos da minha vida. E por diversas razões, espirituais, religiosas, crenças éticas, eu era defensor dos seres vivos, da vida, tenho e tive as minhas razões. Mas eu escutei muito, até na minha infância, você tem que comer tudo, porque esse animal aí que morreu, ele morreu para você comer. Olha a culpa que uma criança carrega se ela não comer. Poxa, o animal sacrificou a própria vida. Isso nos ouvidos de um adulto é uma coisa. Nos ouvidos de uma criança, que o inconsciente, o sistema límbico está recebendo tudo sem filtro, é um mandato. Aí a pessoa vai ter que observar isso no processo de emagrecimento, tá? Ou aquela coisa do reforço positivo. Mamãe fica tão feliz quando você come tudo. Eu quero fazer minha mãe feliz, gente. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai. Como é que eu não vou comer tudo? Tá vendo que é inconsciente? Ou quando a gente usa o jejum, ou a comida, diminuir a comida, como punição. Não, foi uma pessoa ruim, foi um garoto, uma garota ruim, fez isso, 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 vai ficar sem sobremesa, vai ficar sem comer a sua comida favorita. Aí o que acontece? A gente associa a privação, a diminuição da dieta, à punição. Aí a pessoa não consegue parar de comer. Ou vai comer muito doce, vai comer muita sobremesa, porque está compensando. Poxa, não, eu sou uma pessoa boa, eu mereço hoje aquele sorvete, aquele docinho, aquele salgadinho, aquele biscoito recheado, como uma forma inconsciente de premiação. Hoje eu fui uma boa pessoa, porque quando eu não sou, eu sou punido quando eu tiro. Tirar isso da pessoa é uma punição. Ou aquela coisa, nossa, eu cozinhei essa comida com tanto carinho para você. Eu nem vou comentar muito esses, né, gente? Mas pega, que a gente teve isso. Quantas vezes a gente não fez isso? Eu tenho um filho, que já está com 28. Mas eu mesmo, quando eu não tinha estudado essas coisas, eu já fiz isso. Tive a minha oportunidade de resolver. Mas, ou quando a gente é premiado, isso é fantástico, a gente lembrar. Premiação com comida favorita, com alimento, com doce. Foi um bom menino, aí ganha o pirulito, ganha a sobremesa, ganha a comida favorita. Então, a psique inconsciente começa a associar bem-estar, premiação, com o alimento. Eu quero me premiar. Só hoje eu mereço. E tem uma questão também, as questões de trauma. Questões de trauma, por exemplo, de ter passado fome. Pessoas que passaram fome em alguma fase da vida e que, para elas, a privação do alimento, não comer ou comer menos, resgata esse trauma. Opa, eu não posso ficar com fome. Não posso ficar com fome em momento nenhum. Porque quando eu começo a sentir fome, o trauma vem à tona. Aí a pessoa entra na compulsão de comer alguma coisa. São crenças que podem interferir. Outras coisas que podem interferir com o emagrecimento. As mudanças e o medo das mudanças. Nós temos um medo natural, uma resistência natural à mudança. E emagrecer é mudança. O nosso sistema ele entra em um modo complicado quando a gente muda. O corpo está emagrecendo, a gente está, nossa, que maravilha, estou conseguindo. Parte da nossa psique tenta sabotar, porque é natural a resistência à mudança. A gente pode usar a EFT para trabalhar isso. O emagrecimento, e principalmente quando é brusco, ele pode gerar autossabotagem, que a pessoa vai tentar se sentir segura. O emagrecimento, principalmente quando é brusco, ele leva a mudanças radicais, inclusive na relação com você mesma,
com o corpo e com as relações de mundo. Isso pode provocar autossabotagem, porque gera necessidade de segurança. Mudança gera medo, gera insegurança. O que o corpo faz? O que o nosso sistema inconsciente faz quando se sente ameaçado? Necessidade da segurança. Aí ele pode ter uma ganho de peso por compulsão alimentar. E também o medo da mudança, quando a gente tem muito, principalmente quando tentou várias vezes e não conseguiu, é o medo de falhar. É melhor eu nem começar, porque eu sei que não vai dar certo. Mudança e medo da mudança. Claro que o estresse e a ansiedade no trabalho também são fatores que contribuem para isso negativamente. Hoje a gente está numa época de trabalho doméstico, e os trabalhos domésticos, eu não preciso sair, gente, meu trabalho em casa. Quando eu só fico em casa também pode ser estressante e ansiogênico, né? Hoje a gente passou por um período que foi inédito antes, a explosão dos home office. Na verdade, as pessoas falam, nossa, ficou bem melhor, porque eu não preciso do trabalho, posso trabalhar em casa. Tem eu esqueci agora a referência, eu acho que é um antropólogo social, o sociólogo, ele fala, cara, essa coisa do home office, a gente não saiu do escritório para trabalhar em casa, a gente transformou a nossa casa numa extensão do escritório, com direito a todo o estresse e ansiedade do trabalho que isso traz. Sem falar que quando a gente está trabalhando, a gente está sentado fazendo alguma coisa, é muito mais fácil ficar sedentário e usar comidas fáceis. É um sanduíche, eu não vou parar 2 horas para ir num restaurante ou ir em casa comer, é muito difícil. Eu paro e como sentado lá mesmo. E o próprio estresse, claro, faz a gente descontar na comida. O excesso de trabalho, a gente gera cansaço. O cansaço consome a nossa bateria de motivação e a nossa energia biológica, a nossa energia vital. Então, acaba que a gente fica sem motivação, inclusive, de seguir os nossos planos, até do tratamento de emagrecimento, tá? Uma outra coisa que gera estresse e ansiedade é nas relações. Gente, primeiro que socializar, especialmente nessa época pós-pandemia, traz muito estresse, muita ansiedade. E tem pessoas que são muito mais tímidas. Socializar é um ansiogênico para elas. Pessoas que são mais tímidas ou pessoas que são menos sociais, elas se sentem muito estressadas em ambiente social. Fora os gatilhos emocionais que os relacionamentos trazem. Gente, quem mora junto, quem tem relacionamento sabe, ninguém é fácil, de perto ninguém é normal. Então, as relações são naturalmente ansiogênicas. Gente, lidar com outra pessoa me coloca exposta ao que o outro vai pensar, ao que o outro vai falar. Eu nunca sei qual vai ser a reação dessa pessoa. É sempre uma aventura, é sempre uma insegurança. E a gente já conversou o que isso pode causar no processo de emagrecimento, comida, metabolismo e tudo. Fora as relações, que tem brigas, a gente tem briga, tem discussão, a gente fica frustrado, fica decepcionado com as pessoas. Fora as rejeições, as separações, que trazem toda a sua carga emocional e que a gente já viu como é que isso interfere na nossa relação de metabolismo, de gasto de energia e de alimento, né? Fora o fenômeno horrível dos relacionamentos tóxicos. Quando uma pessoa está num relacionamento tóxico ou num relacionamento codependente, ela está em alerta e a ansiedade permanente. Falamos tudo o que isso pode ocasionar. E isso, claro, tudo, entre outras coisas, além de alterar nosso nível de cortisol, dos hormônios da ansiedade, nosso sistema límbico, gerenciar nosso estímulo para continuar, gera comer emocional da mesma intensidade. Existe o ciclo da culpa que a gente tem que saber. Gente, todos esses tópicos são tópicos que interferem no nosso processo de emagrecimento, e até de relação com o próprio corpo e consigo mesmo. Eu espero que isso esteja sendo útil para vocês. Que a gente vê isso tudo e precisa ver nos tratamentos que tenham que ser de longo prazo, que sejam sustentáveis. Existe o ciclo da culpa. Quando a gente pega a relação de comida, tudo isso, vamos descontar na comida, ou no salgadinho, ou naquela beliscão, o lanchinho, por ansiedade. Gente, quando a gente quebra, come, por exemplo, em excesso, come da maneira que não devia, não segue o nosso plano, isso gera culpa, decepção consigo mesmo, a pessoa se sente culpada e decepcionada, e isso pode gerar cada vez mais
forte, um ciclo de baixa autoconfiança, baixa estima. Nossa, é tão difícil, eu sabia que eu não ia dar conta. Olha, eu aqui de novo, eu sei que não devia, não consegui, me frustrei. Nossa, eu não consigo mesmo, eu não confio em mim, eu estou tanto fazendo esforço e, cara, caí de novo. Aí a baixa autoconfiança, a baixa estima, faz com que a pessoa tenha mais estímulo para comer, ou simplesmente desista. E essa baixa autoconfiança e baixa autoestima também pode gerar ansiedade, o que gera também descontar na comida. Gente, recaídas acontecem em qualquer tratamento de emagrecimento e de recuperação da autoestima corporal. Então, a culpa dessas recaídas e a sensação de fracasso, ela pode gerar também uma coisa que está presente em todos os outros processos, que é o mecanismo de autopunição. É como se a nossa psique estivesse dizendo, tá vendo? Você é fracassado, você é fracassada, você fracassou, você recaiu, agora eu vou me punir. E qual é a punição? Vou comer para sabotar, eu vou parar de fazer meu exercício físico para sabotar, vou deixar de seguir o meu plano, para me sabotar como uma espécie de punição. Tá? Isso é processo inconsciente, gente, a gente tem que tratar isso. Outra coisa que interfere é o que a gente chama de ganhos secundários. Ganho secundário é uma coisa muito difícil da gente lidar, porque, gente, existem vantagens da gente permanecer no peso que dá, de engordar, e existe desvantagem em emagrecer. A gente tem que ter a coragem de olhar para essas perguntas e falar, eu pergunto isso para os pacientes, para os clientes. O que você ganha mantendo o sobrepeso? Ah, não ganho nada. Claro que ganha. Todo mundo ganha. Às vezes a pessoa, isso eu tô trazendo um tópico delicado, tá, gente? Às vezes é cômodo para a pessoa, é extremamente desagradável, ela não faz isso de forma consciente, mas é cômodo, porque se eu tô com sobrepeso, eu posso, por exemplo, eu não vou me preocupar com a dieta, eu sou assim mesmo. Às vezes a pessoa, não, ninguém olha para mim, e aí é confortável em algum momento, ou algum lugar da pessoa que precisa se sentir segura socialmente, ou até de aproximação afetiva ou sexual, eu ganho sim, eu ganho proteção. Às vezes tem pessoas, não estou dizendo que é todo mundo, gente, eu já ouvi isso de vários clientes, vou usar esse nome, é horrível, mas vocês vão escutar de outras pessoas. A pessoa é a gordinha da família, então ela tem um papel dela na família, ela é reconhecida como tal, permanecer com aquele sobrepeso faz com que ela seja reconhecida como aquele papel na família. É muito complicado, a gente vai falar dessa coisa do papel familiar, mas é a pessoa que está sempre doente, aquela pessoa que todo mundo se preocupa, porque ela está com problema metabólico. Gente, isso é muito delicado e magoa muita gente quando a gente toca no assunto, mas sim, existem ganhos e existem perdas. O que a pessoa perde quando ela emagrece? Ela perde talvez esse status. Ela perde, às vezes, isso estou falando para as pessoas que têm essa conduta, ela perde a oportunidade de se fazer de vítima. Ela toma as rédeas da própria vida, da própria autonomia, ela brilha. E isso pode ser uma perda, isso pode ser um risco. Ela perde a segurança. Ela perde o lugar dela de pessoa que colocava a responsabilidade das atitudes na gordura, na tristeza. Não, agora ela mudou. Aí agora ela tem que tomar responsabilidade sobre ser ativa na própria vida. É muito delicado isso, gente, mas isso precisa ser falado. Porque se a gente quiser ir nessa jornada, esses ganhos secundários são uma âncora essencial de ser compreendida. Então, quase terminando, esses fatores, tá? Deslealdade ou lealdade familiar, ou os chamados mandatos familiares. Esse tópico exige muito carinho, tá? Porque alimento, gordura, prática de exercício físico, atitudes de auto-amor, autoaceitação do próprio corpo, mexem com aquilo que a gente recebeu de mais sagrado, que foi a herança familiar, da tradição familiar. Às vezes o hábito da família é realmente, esse negócio de se preocupar com engordar, emagrecer, é futilidade. A gente não tem famílias que têm esse valor e que a gente viu que ele sabota. Quando eu vou contra isso, eu estou desestruturando algo que foi herdado. E às vezes eu permaneço naquele estado por lealdade,
a cultura da minha família. É muito mais comum do que vocês imaginam. A pessoa, quando ela começa a tomar as rédeas, ela começa a emagrecer, cuidar da saúde, cuidar da própria aparência, começa a se amar mais, as pessoas da família muitas vezes estranham. Elas se sentem traídas. Mesmo que muitas famílias, algumas famílias inclusive desestruturadas, desequilibradas, disfuncionais, que têm hábitos de autonegligência ou de ataque mútuo, elas vão ver isso como, poxa, você está sendo infiel a nós. E uma parte da pessoa, sim, vai se sentir mal com isso, porque ela se sente abandonando aquilo que é a origem dela. Algumas pessoas têm também seus papéis, acabei de colocar a coisa horrível de se falar, mas que muitas pessoas trazem. A pessoa é a gordinha da família, é a coitadinha. Nossa, isso é horrível de lidar, gente. Mas foi o papel que foi imposto, às vezes, na estrutura familiar. E quando a pessoa ela toma as rédeas e começa a mudar, toda a família se mexe. Onde é que está aquela pessoa? Aquela pessoa que era vítima do ridículo, por exemplo. Ela começa a mudar, as pessoas não têm mais motivo na família para ridicularizá-la. As pessoas não vão apoiar. E existe uma parte da psique da pessoa que ainda fica, cara, eu estou traindo minha família está se sentindo traída. Outras coisas, famílias, por exemplo, que têm tradições muito conservadoras. Por exemplo, esse negócio de se preocupar com o corpo é futilidade, ninguém nunca fez, isso é uma tradição familiar. Ou às vezes a questão dos hábitos alimentares, né? Como assim você vem na minha casa, não vai comer o meu bolo que eu sempre preparei, e você sempre gostou? Como é que você agora não come mais? Estou preocupada com você, eu falo isso porque também aconteceu isso há muito tempo atrás na minha família. Nossa, você está magrinho. E as pessoas olhando assim, preocupadas. Não, você tem que comer. Passa uma semana aqui para você comer e para a gente, eu só estava ficando mais saudável. E já escutei isso de muitas pessoas, mais do que vocês imaginam. Às vezes a tradição da família é não se cuidar. E você passa a se cuidar, você passa a ser a esquisita, o esquisito da família. E tem outra coisa, a gente às vezes espera, mesmo numa família amorosa, suporte, apoio, reconhecimento. E como reconhecimento, gente, você sabe que o ser humano é capaz de qualquer coisa, é capaz de matar ou morrer para ser reconhecido pelo seu núcleo, inclusive permanecer naquele lugar. Então, às vezes a gente chega, a cliente, a pessoa chega, ou eu mesmo chego na família, não é o meu caso hoje, felizmente, mas a pessoa chega na família e ela acha que todo mundo vai dizer, nossa, todo mundo doente, a pessoa conseguiu, o cara melhorou da diabetes, era uma diabetes ainda metabólica, ela ficou curada e acha que todo mundo vai gostar. As pessoas olham para ela com cara de estranheza, não vão dar suporte, elas só vão olhar, uai, o que você fez? Você está doido? E a pessoa se sente decepcionada. E aí isso pode ser um fator estressante ou pode ser um fator de autossabotagem, porque ela não recebe aquele apoio que ela esperava, recebe às vezes o contrário. Isso é muito delicado, cada pessoa, assim como cada família tem o seu perfil, mas isso eu acho que não é incomum para você ou para vocês. E tem muita gente que sofre muito para se afastar desses padrões. Sofre realmente, sente em algum lugar sentimento de culpa, de traição. E a família se sente assim, às vezes se afasta. Aí é duro encarar isso, a gente tem que dar suporte para essa pessoa para enfrentar isso, ou precisa adquirir ferramentas para lidar com isso. A EFT também ajuda. E claro, a gente falou que tem tradições familiares ao redor da comida, é o jantar, é a bebida, tem famílias que se reúnem muito ao redor de bebida alcoólica, e a gente sabe que a bebida alcoólica altera o metabolismo, acumula cortisol, acumula gordura, etc. A pessoa para de beber, não bebe mais com a gente, etc. É o churrasco da família, etc. Mas tem isso que é um grande sabotador do processo que a gente tem que compreender. E finalmente chegamos numa das partes mais dolorosas que interferem no processo de emagrecimento e que interferem na obesidade, na gordura. Traumas, experiências traumáticas da pessoa. A pessoa pode ter passado por abuso emocional, abuso físico ou até abuso sexual. Tá? O corpo, quando é ameaçado, ele deflagra o mecanismo de proteção. A pessoa acumula gordura e tem muita dificuldade de tirar. Porque emagrecer significa tirar a minha proteção. Tem um processo que muita gente já ouviu falar e que a gente precisa. Após passar por tantas experiências assim, a pessoa fica com uma sensação permanente de insegurança, inclusive de ser vista, de ser desejada.
A gente faz um processo na EFT, quando a pessoa está começando a emagrecer, eu quero emagrecer 20 quilos. A gente, às vezes, induz a pessoa, vamos pensar em você, 20 quilos a menos. Se em 2 semanas você ficasse 20 quilos a menos, a gente acha que a pessoa vai pular de alegria. Ela vai começar a sentir, opa, 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 peraí. Aí ela se sente ameaçada. E aí, por quê? Porque aí ela vai ser vista, ela vai se sentir desejada, ela vai atrair os olhares das outras pessoas. E isso pode desencadear uma reação complicada. É muito semelhante àquele processo da fidelidade familiar, que às vezes a minha família não é a família de onde eu vim, é a família onde estou. E a gente vai ver um caso logo, logo, em relação ao trauma, que reflete, mas isso é muito comum na família, nas famílias. Eu vou falar da mulher, aquela mulher começa a mudar, ela começa a ser vista, começa a ficar bonita, desejável, se não era antes. Ela vai se sentir desejável, vai se sentir bonita. E o companheiro, a companheira dela, não vai ter ciúme? Vai gerar discórdia familiar? Vai se sentir ameaçado ou ameaçada? Nossa, eu sou um sujeito que agora está olhando, eu sempre fui gordinho, obeso, nerd, e aí a pessoa gosta muito de mim, me acha fofo. Cara, eu estou começando a emagrecer, estou começando a ficar, me sentir mais empoderado. Será que isso não vai desencadear o ciúme e a sensação de infidelidade na família onde eu estou? Minha parceira, meu parceiro? Aqui também. Desejo. A pessoa vai ser vista, vai ser observada, e se ela tiver um trauma ativo em relação a isso, ela vai sabotar o processo para se sentir assim. Ou ao contrário, ela tem trauma de perda do controle. Então, pode parecer contraditório. Uma pessoa que tem uma massa corporal maior, ela é visível. Ela passa a ser respeitada. Literalmente, eu já escutei isso de pessoas. Eu fico assim, porque assim todo mundo olha para mim, vê a minha presença, porque foi muito rejeitada, foi muito ignorada em algum momento da vida e sofreu trauma de rejeição. Eu tenho que observar isso também. Ela não vai querer emagrecer, porque agora todo mundo vê, ela é presente, ela é forte, ela é grande, ela é vista. E isso dá para ela uma sensação de controle. Existem vários outros traumas que podem interferir nisso. Trauma da rejeição, que é muito comum. O trauma de ser abandonado ou abandonada, que gera uma sensação de insegurança que se assemelha à sensação de morte. Para quem gosta dessa área, eu recomendo a literatura do John Bowlby. John Bowlby, ele criou uma série de obras. Ele estuda muito a teoria do apego e a teoria da rejeição. Assim, para quem vai estudar trauma, para quem vai estudar como essas questões interferem até hoje, recomendo as obras dele. Ele criou, se quem quiser procurar, a literatura se chama A Teoria do Apego. O básico são 3 livros, são lindíssimos, são fantásticos. O cara revolucionou a história do trauma com os estudos dele. Maravilha, eu sou fã desse sujeito. Já faleceu, mas deixou um legado extraordinário para nós. Tem alguns traumas que não são tão claros e que às vezes aparecem na sessão. Vou comentar um caso do meu mestre, do meu professor, que foi o Valdinei, que atendeu uma pessoa que foi muito, muito curioso e que apareceu no emagrecimento. Deve ser abraçado, deve ser acolhido e tratado. Ele estava atendendo uma cliente que ela tinha um casamento, ela amava muito o marido dela, amava muito mesmo. E em determinado momento da vida dela, ela se envolveu no trabalho, ela teve um caso extraconjugal, eu não vou colocar julgamentos aqui. Ela teve um caso extraconjugal, conversou com o marido, contou, e o casamento acabou. O marido foi embora. Isso deixou uma marca horrível nela. Ela sofreu muito com esse término de relacionamento. Trazia culpas dentro de si, mas ela sofreu demais com esse divórcio. Mas depois de um tempo, 1 ano e meio depois aproximadamente, eles se reaproximaram e voltaram para o casamento. Mas o que aconteceu? Ela começou a engordar. Descobriu-se na terapia que o que a mente inconsciente dela fez em relação a esse trauma da perda do relacionamento. Ela colocou, se eu engordar, isso não é consciente, gente, atenção, a gente tem que ver que isso é inconsciente. Veio só na sessão da terapia, da EFT, eu não lembro qual foi, ou hipnose, mas enfim, o que veio à tona? A psique dela colocou, se eu engordar, eu não ficarei atraente. Se eu não ficar atraente, eu não vou ter risco de alguém se aproximar de mim.
então eu não vou perder meu casamento de novo. Olha que curioso. Cada caso é um caso, somos 8 bilhões de pessoas na face da Terra, uma cabeça diferente da outra, mas são mecanismos que podem acontecer. A gente pode ter trauma de atividade física, né? Não faço atividade física, comentei o meu caso aqui, que eu era o magrelinho da turma, mas outros traumas, por exemplo, pessoas que fazem atividade física e o professor massacra muito, sofreu muito, realmente teve orientações de pessoas que não foram as melhores, se traumatizaram na infância, então a prática de atividade física na escola, por exemplo, pode ter trazido um trauma que bloqueia essa pessoa, ela vai detestar a atividade física. Conheci uma pessoa que ela fazia natação quando era criança, teve um quase afogamento, e desde então não consegue fazer atividade física, não conseguia, né, tratar. E tem os chamados traumas de afirmação depreciativa, por exemplo. O que aconteceu? Isso é um caso da própria Jessica Ortner, que é essa especialista em emagrecimento por EFT. Ela menciona uma discussão que ela teve com o professor dela, eu vou relatar, é horrível, mas ele é muito válido para nosso estudo, e que ela menciona que esse professor criticou ela porque ela ia apresentar uma teoria, um livro, uma palestra, um seminário, e era um professor que ela respeitava muito, doutor em alguma coisa lá. E o que acontece? Ele fez um comentário para ela, cara, muito grosseiro, muito arrogante, e no meio da conversa ele falou para ela, aí você vai subir lá em cima, ela estava com sobrepeso na época, você vai sair lá em cima, mas com esse corpo, ninguém vai te dar veracidade, ninguém vai acreditar no que você está falando. Ninguém vai te levar a sério. Isso marcou profundamente ela, isso apareceu muito tempo depois. O que a psique dela fez? Na tentativa de provar para ele, mesmo que ele já tivesse saído, a nossa mente não sabe a diferença, a psique é inconsciente. Ela colocou na cabeça, eu vou provar que eu vou ser um sucesso, mesmo com esse corpo. Então o corpo dela recusou a emagrecer. Porque ela queria provar, de alguma forma, após aquela afronta, aquele trauma, que eu posso ser, sim, grandiosa, e as pessoas me darem credibilidade. E o corpo vai permanecer em sobrepeso, gordo, para eu provar e esfregar na cara desse sujeito que ele não tinha razão. Parece meio contraditório, muito louco, mas isso é como a nossa mente inconsciente funciona. Eu tenho que provar que sim, mesmo, aí para isso eu tenho que permanecer nesse corpo, porque a psique inconsciente dela disse, se eu me tornar um sucesso, mas emagrecer, eu vou estar dando justificativa para eles, só vão dar credibilidade porque eu emagreci. A gente encontra isso nas práticas clínicas. E lembrando, não é julgamento, a gente acolhe porque faz parte da história da pessoa. E se a psique inconsciente dela, se o sistema de emoções, o sistema límbico agiu daquela maneira, é porque ele teve todas as razões históricas, evolutivas, biológicas e neurobiológicas para fazer isso. Porque em todos esses casos que a gente conversou até agora, o corpo, nosso sistema da psique inconsciente, nosso sistema de defesa, nossas crenças limitantes, tudo estava fazendo tudo possível para quê? Para que a gente voltasse no início, para se manter seguro e feliz. Eles fizeram um excelente trabalho até agora. E é o que a gente vai ter que lidar quando tiver que lidar com qualquer emagrecimento. E a gente tem que saber disso para ter práticas de emagrecimento sustentáveis. Tem que eliminar, tratar, transmutar todas essas coisas, ok? Uma outra coisa que pode também sabotar é a impaciência. Quando a pessoa já começou o processo e o processo, de repente, para um pouco ou não está indo na velocidade que estava antes. A pessoa, às vezes, quer um resultado rápido. Ou ela percebe que chegou num ponto, cara, não está mais progredindo tanto quanto estava antes. Essa impaciência pode levar a outras emoções. Ressentimento, injustiça. Nossa, todo mundo consegue, por que eu não estou conseguindo? Estou fazendo tudo, estou fazendo EFT, inclusive, todo dia. Por que eu? Todo mundo consegue e eu não consigo. Vai levar raiva, frustração, e isso tudo vai levar ao quê? Comer emocional, comer por desistência. Cara, cheguei até aqui, me esforcei e parou o processo, ou não está progredindo, está muito lento. Porque o corpo, gente, isso é uma informação importante. O corpo precisa de um tempo para se adaptar. Ele vai queimar gordura, depois ele se adapta,
ele chega ao que a gente chama de platôs. É importante falar de platôs em qualquer processo de emagrecimento. Na EFT, a gente aprende como lidar com esses platôs. Ele emagrece, o gráfico vai para cá, ele emagrece, depois o corpo precisa de um tempo paradinho, sem mudança, para se adaptar. Depois ele emagrece um pouco mais, depois emagrece um pouco mais. Esses platôs podem dar a sensação de frustração e tudo isso que a gente acabou de falar. A gente tem que saber como lidar e tem que saber identificar em nós, quando a gente está no platô, e o que fazer com ele, na verdade, o que fazer com a frustração, a sensação de injustiça, o ressentimento consigo e com o mundo, com os outros, com o terapeuta. O Renato me falou esse negócio, mas funcionou só até um ponto, depois parou de funcionar. Aí vai ter raiva do Renato, né? Assim, aí vai gerar comer emocional ou desistência. Tive tanto trabalho para nada, deixa, aí vai comer. Aí vai voltar tudo que era antes. E vai abandonar as conquistas. Vai abandonar a atividade física que já estava conseguindo fazer. Para que isso? Vai abandonar o cuidado com o sono, o cuidado com as emoções, com lidar com tudo isso. A gente tem que saber que esse momento sim chega para a grande maioria dos clientes. E para nós, momentos que a gente chama de platô e que podem gerar esses sentimentos de impaciência. Não é saber, eu sei que vou passar por isso, é tratá-los. A gente tem que tratar para poder dar sustentabilidade. Lembra que a gente tem que chamar a mente e o corpo para serem nossas parceiras, não o que a gente briga contra, que a gente sempre vai perder essa briga e nem tem razão de ser, tá? Reação das outras pessoas, a gente espera que as pessoas olhem para a gente, agora eu estou falando do processo de, os resultados estão chegando, né? O processo está acontecendo. A gente espera que as pessoas apoiem, nossos amigos, nossas amigas. Nossa, como você está indo bem, você está emagrecendo, está conseguindo fazer exercício, está conseguindo melhorar as emoções, está menos estressado, menos triste, menos decepcionado. Nossa, a gente acha que elas vão fazer isso. Às vezes não. Às vezes elas vão olhar para a gente e não vão dar apoio. Não vou nem perceber algumas delas. Isso gera frustração. Às vezes até crítica. Elas chegam, nossa, o que tem de errado com você? Lembra daquele discurso daquela colega? Nossa, às vezes as outras pessoas vão dizer, nossa, você está doente? Ou tem até fofoca, né? As pessoas olham pela frente e por trás elas vão, nossa, você está vendo a pessoa aí, principalmente gente invejosa. Gente, eu gosto de falar mesmo, é gente invejosa. Gente invejosa vai olhar que você está tendo sucesso, são suas amigas, companheiras, mas quando estão vendo que você está tendo sucesso, a inveja bate alto, começa a espalhar fofoca, começa a se afastar, e aí faz a gente esbarrar no medo da exclusão social, que é justificado, sim. As pessoas se sentem traídas, às vezes a pessoa, assim como a família, sente traindo aquele núcleo. Gente, era o núcleo que todo mundo estava com sobrepeso, ninguém se cuidava, e aí as pessoas se sentem traídas, tá? E aí a pessoa vai entrar num conflito, que é a fidelidade social, que a gente chama que é importante. Lembra que pertencer é uma necessidade humana básica, e o emagrecimento, ou as conquistas que a pessoa precisa. Ou às vezes o contrário, a gente tem uma expectativa exagerada dessa nossa rede de apoio. A gente acha que vai todo mundo torcer. Nossa, que maravilha, podem nem falar mal, vamos chegar, que legal, bacana, parabéns. E vamos mudar de assunto. Aí a gente fura a bola, né? E isso gera ansiedade, gera tensão mental, principalmente esses enfrentamentos, emocional. Aí cai-se de novo em todos os processos, inclusive o comer emocional. Pode acontecer outra coisa também, e não se assustem, é muito mais comum do que imagina. É o problema quando a pessoa tem sucesso. Porque quando ela chega no sucesso, ela está emagrecendo, ela chega num corpo legal, ou o corpo que ela está já mudando, mas ela está feliz com aquele corpo, está se sentindo empoderada, está se sentindo à vontade, a energia melhora, a motivação melhora, melhora a performance no trabalho, melhora a performance na família, o pensamento, o foco, o estudo, tudo melhora, melhora a libido, a relação com as outras pessoas melhora, a socialização melhora, ela começa a ficar visível, ela começa a ser reconhecida, inclusive elogiada, as outras pessoas começam a olhar, não só com o olho de desejo, mas olhar, cara, nossa, olha, deixa eu falar, o que você está fazendo? Aí esbarra em outra crença limitante, a crença do não merecimento do sucesso. Gente, a gente às vezes acredita que não merece o sucesso, não merece estar bem, principalmente com pouco esforço, com menos esforço do que a gente achava, no pain, no gain, lembra? Então, a gente tem que lidar com isso.
a gente acha que não merece. Não, não é tanto assim. A chamada falsa humildade, né? E o desconforto que chega com as críticas e os comentários, desde a difamação que a gente falou, mas até o elogio. Gente, a gente tem dificuldade muitas vezes de receber elogio, de ser elogiado, de ser destacado. Olha só, e beleza, e tá no palco, com um holofote em cima, preparado para brilhar, para fazer seu show. A gente tem dificuldade para isso, temos que lidar com isso. E aí pode entrar no comer emocional, por causa da ansiedade e do desconforto que isso causa, ou autossabotagem, principalmente quando a gente não tem a sensação que mereceu isso, que não fez esforço suficiente, ou que não consegue receber os elogios e o reconhecimento, e não consegue receber todo o benefício que esse processo está trazendo para nós, inclusive o emagrecimento. Aí a psique entra na autossabotagem, interfere sim.